nós teremos agora a apresentação do presidente da Unisys no Brasil e CFO para a América Latina, Maurício Catânio, com o case de sucesso da Unisys com Always On and Access. Olá, Maurício, boa tarde, tudo bem? Oi, Ângelo, boa tarde, tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Bem-vindo e boa apresentação para você. Muito obrigado. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai conversando a partir dos slides aí, tudo bem? Pois não, fique à vontade. Obrigado. Vocês veem minha tela, só para confirmar? Ainda não. Abre a sua câmera, por gentileza. Ah, ok. Agora sim temos a projeção. Muito bom. Vamos lá. Bom, interessante que a gente vai conversar um pouquinho aqui e acho que, sem querer, a gente vai dar continuidade ao tema do último painel. Que ótimo. E o que a gente estava falando era justamente, Ângelo, os outros panelistas, né, de como montar a agenda para o próximo ano, assim que a Graça terminou aí o painel anterior, levando todos esses desafios de segurança. E o que a gente vai falar aqui um pouquinho, eu vou usar como pano de fundo o nosso próprio caso, e é o que a gente dá o nome de Always On Access. E o que isso quer dizer, né? Quando a gente pensa numa companhia em operações hoje, a gente tem que garantir que os acessos estejam funcionando 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Né? Então, no passado, quando nós falávamos aí de invasões aos sistemas e aplicações de nossas empresas, a preocupação número 1 era derrubar todas as operações, desconectar todo mundo, desconectar todos os equipamentos, parar literalmente as operações, numa metáfora, e pousar o avião sem a menor dúvida, né, para buscar de onde vinha essa invasão e o que estava acontecendo e talvez tentar descobrir qual era a intenção. No mundo de hoje, esse mundo digitalizado que a gente vive hoje, isso não cabe mais, né? Você derrubar as operações de uma empresa implica em prejuízos financeiros absurdos, né? Que são materiais para qualquer negócio. Os números podem variar, mas a interrupção da operação para qualquer tamanho de negócio, ela traz impactos importantes e relevantes para a continuidade, né, desse negócio. E, obviamente, dependendo da gravidade dessa invasão, se houve roubo ou sequestro de dados, né, dos nossos clientes, dados pessoais ou informações relevantes, a gente tem um dano reputacional que esse é inquantificável, né? Então, o que a gente tem em mente na Unisys é que nós precisamos garantir que a nossa operação funcione o tempo todo, independente das adversidades que esse dia a dia nos impõe. Hoje nós vivemos um momento, um ano, né, um momento muito longo, aí, um ano de pandemia, mas outras situações ocorrerão no nosso futuro, como já ocorreram no nosso passado. Nós tivemos crises financeiras em diferentes países, crises financeiras globais, nós tivemos eventos geográficos, terremotos, furacões, e tudo isso impacta as operações das empresas. Então, o nosso mindset na Unisys é garantir que as operações funcionem, independente das adversidades impostas pelo clima ou qualquer outra condição no planeta. E é por isso que a gente dá o nome disso de acesso always on access. Eu começo dizendo aqui por que a gente fez isso, né? A gente experimenta das nossas soluções. Antes de oferecer serviços e soluções aos nossos clientes, nós experimentamos, né? Então, nós desenvolvemos isso há algum tempo atrás, há alguns anos atrás. Obviamente, essa é uma solução que se moderniza, né? Literalmente a cada momento. Então, nós temos o nosso grupo de desenvolvedores e pessoas de pesquisa, inovação, desenvolvimento, que trabalham, né, na evolução dessas soluções a cada dia, mas a gente trata isso há bastante tempo. Então, o que a gente quer
como eu venho comentando desde o início, garantir que a operação ela esteja funcionando de uma maneira bastante segura e a disponibilidade das operações aconteça de uma forma bastante perene, que não haja interrupção, que as aplicações e a infraestrutura, para as empresas que assim escolherem continuar a ter, estejam com seus riscos minimizados, uma vez que todos esses equipamentos são conectados, os investimentos em infraestrutura, né, e aí falando de equipamentos propriamente dito, eles sejam reduzidos através de adoção dessas soluções de última geração, a velocidade e escalabilidade. Então isso nos dias de hoje, eu acho que é até desnecessário a gente falar que as empresas precisam agir, empresas e pessoas, né, de uma forma bastante ágil para responder rapidamente à demanda dos seus usuários, dos seus clientes. Fechamos o painel anterior falando, né, das VPNs. No nosso entendimento, é verdade que nós vemos que a VPN não cabe mais nesse mundo de hoje, ela serviu até pouco tempo atrás, porque as empresas estavam no modelo de ter os seus usuários, seus clientes conectados no modelo tradicional de infraestrutura existente. Quando a gente muda, né, para um modelo evoluído de nuvem, de necessidade de acesso contínuo, de novo always on, a gente entende que a VPN não é mais a melhor ferramenta, a melhor solução a ser utilizada, né? E essas soluções que mantêm a operação funcionando, elas são relativamente mais simples do ponto de vista de arquitetura, não no desenho em si, mas de implantação. As empresas, como nós, não necessariamente você tem que redesenhar toda a sua estrutura de rede, não precisa derrubar os seus usuários ou fazer qualquer outra mudança mais radical nas suas aplicações ou servidores. Então, a nossa intenção aqui, e de novo nós experimentamos essa solução antes de levar aos nossos clientes, é justamente garantir que a empresa continue funcionando diante de qualquer adversidade que seja apresentada e com o mínimo de disrupção para os usuários. E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho do nosso case de Unisys, né? Eu começo voltando alguns anos na história. Aqui eu falo de 2017, mas eu nem sei se todo mundo, Ângelo, conhece exatamente o que é a Unisys. Mas nós somos uma empresa de tecnologia global com 147 anos de existência, né? Então, é verdade que há 147 anos o conceito de tecnologia talvez fosse um pouco diferente do que é hoje. A gente começou fazendo máquinas de escrever, depois evoluímos para máquinas de calcular, e anos depois evoluímos para o primeiro computador de grande porte. Os desenvolvedores, o pessoal da área que já deve ter ouvido falar. Unisys, como Unisys nasceu em 86, foi resultado da fusão de duas empresas, mas esses 147 anos que eu comentei, a empresa tinha o nome de Burroughs, né? Muita gente aí conhece a Unisys desde os tempos de Burroughs. Em 86, devido a uma fusão, nós mudamos o nome, mas sem mudar o DNA da nossa empresa, né? Então, desde sempre, a gente pensou em segurança, e com 147 anos, você pode imaginar que a empresa atravessou todas as crises de qualquer natureza que o mundo apresentou ao longo dessa história, e ela só sobreviveu. Eu atribuo isso a dois fatores. O primeiro, a questão da inovação, pesquisa e desenvolvimento, que sempre esteve presente. Então, desde seu nascimento, há 147 anos atrás, a empresa sempre investiu no desenvolvimento de soluções disruptivas, obviamente respeitadas as épocas aí, né? E a questão da solidez dos seus sistemas. Isso não somos somente nós que falamos, a gente tem orgulho em passar essa mensagem, mas os nossos sistemas são os sistemas e aplicações dos mais seguros que existem no mundo. Isso é um dado de uma organização externa americana, uma agência americana chamada NIST, é a agência que mede, né, a estabilidade e escalabilidade dos sistemas de computação empresarial, e nós somos classificados como uma das empresas que tem o menor número de invasões e ainda menor número de corrupção ou sequestro de dados no caso de uma invasão detectada. Então,
Por isso que eu contei essa história de 147 anos e dizer que lá no começo de 2017, nós iniciamos a nossa jornada, né, para a nuvem. Então, no lado esquerdo da tela, a gente vê que lá no final de no início de 2017, desculpem, nós tínhamos apenas 13% das nossas aplicações e servidores rodando em nuvem. 87% dessa combinação de servidores e aplicações, então hardware e software, eles rodavam on-premise, os nossos data centers ou na nossa própria infraestrutura. Nós desenhamos esse roadmap de forma que, após aproximadamente 3 anos, nós estaríamos com essa figura completamente diferente, a gente sairia do modelo on-premise e estaríamos a quase 100% das aplicações desse modelo rodando em nuvem. E por que a gente desenhou um roadmap de 3 anos? Eu acho que isso eventualmente pode ser feito num período de tempo até menor, mas nós associamos essa estratégia de migração para a nuvem associada com uma conta de retorno sobre o investimento. Se a gente vai lá para 2017 e tira uma fotografia naquela ocasião, a gente tinha uma infraestrutura existente que em algum momento demandou investimento de capital, né, seja em hardware, seja em software, seja em pessoas, né, e que você simplesmente adotar um modelo para a nuvem disruptivo muito rápido implicaria eventualmente em custos e reconhecimento de despesas antecipadas. No nosso caso, a estratégia foi otimizar a infraestrutura existente e, à medida que esses itens se tornassem obsoletos ou depreciados ou demandassem atualizações, nós já faríamos esses novos investimentos aí no modelo as a service, no modelo na nuvem. Então, isso funcionou muito bem das duas formas, né? Operacionalmente, porque a gente conseguiu mover as nossas cargas, os workloads que estavam nas nossas instalações físicas, e eles foram movidos ao longo de um período de 3 anos para a nuvem, sem requerer investimentos adicionais. Então, do ponto de vista de investimento de capital, esse foi um projeto muito bem desenhado, porque as economias geradas à medida que essas aplicações ou servidores subiam para a nuvem, esse mesmo valor era reinvestido na modernização, aí sim, dessas aplicações que já estavam rodando na nuvem. Então, com isso, a gente ganhou velocidade, a gente teve, obviamente, redução de custos, e o mais importante, né, a gente não teve qualquer disrupção no nosso negócio. Essa transformação, essa jornada para a nuvem, saindo de 13% na nuvem para quase 100% na nuvem, ela aconteceu de forma bastante transparente para os nossos usuários. Existiam aplicações que elas foram migradas da infraestrutura física para a nuvem no final de semana, e os usuários dessas aplicações não tinham a menor noção do que isso ia acontecer. E nós, inclusive, fizemos isso como parte do nosso teste, justamente para garantir que, se houvesse algum problema, esses usuários nos reportariam de forma tempestiva, né? E, em não havendo problema, a gente simplesmente daria notícia: olha, a aplicação que você acessa, o teu ambiente de trabalho foi impactado pela mudança, né? A gente saiu de infraestrutura física para a nuvem nesse final de semana e entendo que foi transparente para você. Inclusive, isso foi uma maneira de nós nos testarmos. E isso funcionou super bem, né? Chegando aqui em 2020, com 98%, quase 100% da nossa, o que era a nossa infraestrutura de hardware e software em instalações físicas, passando para a nuvem. Obviamente, tudo isso, existem várias tecnologias, é um coquetel de tecnologias que a gente usou para permitir toda essa jornada, mas a base de tudo isso, e aí, como os nossos colegas falaram no painel anterior, a gente não pode deixar de fora o conceito da arquitetura Zero Trust, né? Porque quando a gente coloca uma empresa para funcionar na nuvem, né, você inicialmente cria-se aquela percepção de que você perdeu o controle, né? Para onde o meu dado foi, como ele foi, quem está fazendo a gestão desse dado, de que forma ele está sendo protegido,
E aí que entra essa solução da nossa família de produtos de segurança cibernética, que nós demos o nome de Stealth, né? De novo, fazendo referência ao painel anterior, aqui nesse slide a gente vê alguns pontos que foram tratados ali, né? A questão de exposição dos usuários e das aplicações, se o acesso for eventualmente feito via VPN, os custos associados à manutenção de uma infraestrutura física no modelo tradicional, a segmentação, né, ou a dificuldade de ter uma segmentação, ou falta de segmentação. Então, foi comentado aí no painel anterior, onde uma vez que o usuário acessou essa VPN, em muitas ocasiões ele tem acesso a todo o ambiente digital daquela empresa, ou seja, ele cria uma exposição muito grande a todo o ambiente, e uma segmentação, e muitas vezes não era possível. Quando a gente traz o Stealth para essa estratégia, né, você começa a resolver esses problemas. Você, de cara, já elimina a VPN, então você faz um acesso direto à nuvem, você cria alternativas de proteção adicionais, ou camadas adicionais de proteção. Então, quando a gente fala de microsegmentação, a criptografia fim a fim, que o pessoal comentou no slide anterior, a detecção e o isolamento quase que imediato de ameaças e invasões. Então, dentro do conceito de Always On Access, você desenha uma estratégia, sai da sua estrutura física, vai para a nuvem, ganha velocidade, tem redução de custos, tem a sua microsegmentação ou segmentação das suas comunidades de interesse garantidas nessa carga de informações que está rodando na nuvem. A nuvem em si está protegida de uma forma muito mais segmentada e criptografada. As VPNs deixam de ser necessárias no modelo com a adoção dessa família de soluções Stealth. Ou seja, você tem uma série de benefícios que te reduzem de forma significativa a exposição aos riscos cibernéticos. Obviamente, ao longo do tempo, esse retorno sobre o investimento nesse processo de migração, ele chega, ele tem um ROI bastante rápido, né, porque você deixa de investir em uma série, aí falando especificamente de equipamentos, né, quando a gente fala no modelo anterior, tradicional, de segurança perimetral, isso deixa de existir, ele adquire uma nova conotação, né? Você deixa de pensar no perímetro geográfico, no modelo tradicional, e passa a pensar numa proteção muito mais ampla, porém bastante segmentada, quando tem a sua carga de dados e de aplicações rodando na nuvem. E como foi comentado também no painel anterior, eu estou gostando disso, porque nós damos uma sequência muito bacana aqui, com tudo isso, a gente deixa de se preocupar, e eu acho que isso é uma quebra de paradigma muito importante, né? As empresas precisam prestar mais atenção na proteção da identidade do usuário do que nos equipamentos propriamente ditos, né? Então, a forma como esse usuário acessou, né, a qualquer aplicação ou qualquer software que esteja rodando nessa nuvem que pertence a essa rede dessa empresa, ele é mais importante do que os equipamentos utilizados, né? E foi isso que aconteceu conosco, como eu comentei. Quando a gente fala na pandemia, nós entramos na pandemia 100% preparados do ponto de vista tecnológico. Obviamente, a Unisys não tinha uma bola de cristal para saber que em março de 2020 uma pandemia viria e a gente precisaria estar preparado para tudo isso. O que a gente tinha era um roadmap com esse conceito de Always On Access, que na eventualidade de alguma coisa acontecer, algum impacto e fator externo que nos prevenisse de continuar com as nossas operações, nós tínhamos que estar preparados do ponto de vista tecnológico para responder rapidamente a isso. E isso aconteceu, né? Na primeira e segunda semana de março, quando os países começaram a decretar os fechamentos aí, nós tínhamos 13% do nosso quadro de colaboradores trabalhando em home office, né? Com tudo isso, nós já estávamos preparados, a nossa nuvem já estava rodando com quase 100% das nossas aplicações, todas as nossas usuários e suas identidades e os seus equipamentos numa proteção end-to-end com o software da família Stealth,
Então, do ponto de vista tecnológico, a gente estava pronto. A decisão foi, ok, mandamos todo mundo para casa e vamos garantir que a empresa funciona. Então, nesse momento, na segunda semana de março, quando nós decidimos, né, até por força do que estava acontecendo no mundo inteiro, fechar os nossos escritórios, nós mandamos em menos de uma semana 95% dos nossos usuários para trabalhar de suas casas, ou de onde eles estivessem, né? Na verdade, foram mesmo para casa. E esses outros 5%, na verdade, é a nossa população que são engenheiros de campo, que estavam diretamente ligados ao apoio às atividades essenciais, aos hospitais, a drogarias, a supermercados, enfim, tudo que continuou funcionando durante a pandemia para que a população continuasse minimamente assistida, né? Então, a gente tinha 5% das pessoas na rua, de fato, e a gente chama que esses caras, essa população, eles são os nossos heróis, porque essa turma, esse exército, ele, de fato, estava realmente exposto nos grandes picos da pandemia aí, que, felizmente, em termos de fase 1, ficaram para trás aqui no Brasil, mas essas pessoas se expuseram muito mais do que as 95% que estavam trabalhando de casa com seus equipamentos e seus usuários 100% protegidos pelas tecnologias aqui que eu comentei, né? Isso foi transparente para todo mundo. E por que eu vou enfatizar aqui, pessoal? Eu acho que para a nossa audiência isso é importante. Criar esse conceito da arquitetura Zero Trust. Por mais que a gente fale, muitas empresas comentam sobre isso, e eu acho que essa, de fato, vira a nova tônica. O que é o Zero Trust, né? As empresas precisam adotar arquiteturas e tecnologias entendendo e aceitando que todos os equipamentos, todos os acessos, todos os usuários, eles estão, de alguma forma, expostos aos riscos cibernéticos. Então, nós precisamos partir dessa premissa de que a vulnerabilidade existe. E aí, com base nisso, aceitando que esse risco existe e ele é grande, lançar a mão de tecnologias de última geração para te proteger ao máximo contra esses riscos cibernéticos. E em caso de invasão, em caso de constatação que um invasor entrou no seu ambiente, que ele seja rapidamente identificado e isolado. Esse conceito de Zero Trust, numa empresa como a nossa, ele cria um conceito de Full Trust no nosso cliente, ou no cliente do cliente. O que isso quer dizer? Do meu lado, como fornecedor de serviços, ou fornecedor de soluções, ou fornecedor de produtos, isso vale para qualquer empresa de qualquer segmento, eu preciso que o meu cliente entenda que eu me preparo para o pior. Por isso o Zero Trust. Eu acho que o risco cibernético, ele existe em todo momento, em qualquer equipamento, em qualquer usuário. Qualquer situação onde exista um endereço IP, esse endereço IP ele está sujeito a um invasor. E para isso eu preciso acreditar de que esse risco de invasão existe e eu preciso proteger esse ponto, esse usuário ao máximo. Com isso, mostrando e dando evidências de que eu invisto nessas soluções, o meu cliente ele se sente confortável, e por isso que eu digo, do lado do cliente eu quero uma percepção full trust, e que eu posso fazer negócio com essa empresa, porque eles investiram tempo, dinheiro e recursos em manter uma solução bastante segura, com soluções e software estado da arte de última geração, e que, em último caso, mesmo no caso de invasão, que esse invasor seja detectado e isolado rapidamente, de forma a garantir que, ainda sob invasão, sob ataque, as operações não precisem ser derrubadas. Porque, como eu comentei anteriormente, no passado, no momento da invasão, o que o pessoal de tecnologia era obrigado a fazer? Tira tudo da tomada, derruba as operações, vamos ver o que vai acontecer. Né? E aí, com certeza, o prejuízo financeiro é grande, o dano reputacional provavelmente viria na sequência, e com esse modelo de hoje, a gente, no máximo, você derruba uma parte da sua empresa, um usuário, uma área, mas você garante a continuidade dessas operações. Eu acho que no mundo digitalizado, essa questão de alta disponibilidade, de alta escalabilidade e a continuidade das operações, ainda que sob ataque, com essa área atacada, isolada e protegida, é o grande diferencial para essas empresas. Esse foi o nosso caso, Ângelo, funcionou perfeitamente para a gente.
Os nossos clientes suportados durante esse período de pandemia não reportaram grandes disrupções nos seus negócios. Obviamente, volumes caíram em decorrência do impacto econômico, mas a gente não tem nenhum caso reportado de disrupção de negócio, interrupção de negócio por deficiências em conexão ou perda dela. Eu espero que essas informações sejam úteis. Experimentamos da nossa própria solução, então a gente sente muito conforto e muito orgulho em oferecer o mesmo para os nossos clientes, e o interessante desse modelo é que as empresas continuem a funcionar sob qualquer adversidade. Muito obrigado, foi um prazer bater esse papo com vocês. Ângelo, devolvo a palavra para você aí. Muito obrigado, Maurício. Como você mesmo disse, tudo a ver com o painel anterior, não é? E você fez uma abordagem com a categoria 10. Parabéns a você, parabéns a Unisys, e que estejamos juntos aí nos próximos eventos. Um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado.